Hoje é dia 13 de fevereiro de 2017 e você está ouvindo a 124ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, uma cidade que está com um clima muito interessante quando anoitece perto das 8 da noite, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, onde parece um forno ambulante, um forno tamanho real, eu sou o Felipe Mengue. Tudo bem, Caio? Tudo bem, cabeça. Você falando isso daí, eu me lembrei de um sketch, eu acho que eu escutava, não me lembro onde, nos anos 80, que tinha uma paródia do La Bandeirantes, do Canal do Esporte. Quando era Canal do Esporte? Tinha o Elias Júnior, lembra do Elias Júnior? Sim, claro. Aí o personagem da paródia era o Arrelia Júnior e o Luciano do Vale da paródia odiava o Arrelia Júnior. Aí foi fazer um merchan de um micro-ondas que assava um boi inteiro e jogou o Arrelia Júnior lá e assou o Arrelia Júnior. Agora... tipo isso em tamanho de uma cidade, o Caio. Boa sorte, cabeça. Obrigado. Eu acho que a gente tinha que chamar a Maju Coutinho para ser a nossa garota do tempo aqui no Ainda Sem Nome, toda vez que a gente precisa de falar sobre como estamos nas nossas cidades, né? Seria interessante, cara. Ou o Rui Brandos Reis. Rui Brandos Reis. MG Clima Tempo. É isso mesmo. É isso aí, muito bem. Tudo bem, né, Caio? Tudo jóia, meu caro cabeça. Agora é melhor que estamos aqui gravando a nossa 124ª edição. É isso aí. A gente agradece a audiência da 123ª e não só dela, mas de toda a audiência do Ainda Sem Nome, em especial Narcélio, que deixou comentário na edição passada. Narcélio que ganhou um prêmio aí de Bitcoin uns dias pra trás aí, grande Narcélio. É mesmo? Ele é um rapaz esforçado, ele faz umas decriptações, umas minerações, é um negócio bacana. Eu ainda vou entender isso, viu, Narcélio? Muito bem, Narcélio, o comentário dele, a gente questionando sobre o dia da internet segura e ele falando que tecnicamente é seguro usar qualquer site via HTTPS em conexões inseguras, quando a gente falou que não poderia usar, né, Caio? Tecnicamente sim. Então, olha, bacana. E o Narcélio é uma pessoa que entende, hein? Então mostra. Se ele falou, tá falado, moçada. É isso aí. Isso é legal, porque eu fico tocando o terror dos meus alunos lá, falando, não checa banco enquanto você tá aqui nesse Wi-Fi da universidade, não. Qualquer Wi-Fi aberto, não fica checando sua conta bancária, não. A galera fica tremendo nas bases. Mas aí, nesse caso, talvez, se for possível, quando eu preciso fazer isso, eu prefiro sair do Wi-Fi para fazer pela rede 4G. Tem para mim que é mais seguro, posso estar redondamente enganado. Somos dois, cabeças. Somos dois que somos de uma velha guarda da internet marota, internet Zoutrix. Isso. E que também ainda tem um certo medo das conexões desse jeito aí, tão hedonistas. É isso aí. Certa vez eu vi um tweet falando, um cara que também era dessa nossa época de internet, que o Twitter ele falava assim, onde você tá vendo o Facebook? Antes era um campinho de futebol. Aqui no Twitter era um terreno baldio. Eu soltava papagaio aqui, cara. Aqui eu soltava papagaio. Exatamente. Caio, você que gosta do Ainda Sem Nome, não você porque você faz o Ainda Sem Nome, mas quem gosta do Ainda Sem Nome pode deixar sua contribuição no Patreon, não é verdade? É isso mesmo. E apesar de fazer, eu também gosto, cabeça. Essa é a minha contribuição. Mas aquelas pessoas que escutam o Ainda Sem Nome, que curtem o Ainda Sem Nome, elas podem demonstrar o seu carinho não só por meio de comentários como o Narcélio, que são muito bem-vindos e serão sempre respondidos, mas também por meio de pequenas contribuições mensais no valor que você desejar, debitado no seu cartão de crédito da maneira que você preferir lá no patreon.com/ainda sem nome. É isso aí. Lá você vê as formas que você pode contribuir, o que você ganha em troca e o que a gente quer fazer com o dinheiro que a gente recebe dos nossos mecenas. Exatamente, como por exemplo algumas trilhas originais pra gente, por exemplo, mudar a nossa identidade sonora, né, cabeça? É isso aí, estamos em discussão para isso e a gente gostaria da opinião de vocês, se isso você acha que iria agregar valor ao nosso glorioso podcast. Exatamente, cabeça, vai certamente que sim. E, enfim, você também pode comentar, assinar o feed, repassar e mostrar de onde que é que você está
escutando o Ainda Sem Nome. Pode ser uma boa. E você percebeu o meu pequeno eructo aqui? Peço perdão por ele, em virtude de um hábito recentemente adquirido e dado o avançado da hora, cabeça, que nós estamos gravando um horário alternativo hoje devido ao compromisso deste que vos fala, né? Isso. Então a gravação ocorreu após a ingestão de uma cerveja muito gostosa que será nomeada nas frivolidades dessa semana. Muito bem. Então a gente poderia ir a elas de uma vez, Caio? Vamos embora, cabeça. Isso aí. As frivolidades da semana. Cabeça, como é que foi a sua semana? Teve frivolidades na sua semana, cabeça? Cara, sim, no sábado eu assisti ao filme Estrelas Além do Tempo, sobre 3 matemáticas e engenheiras da NASA na década de 60. Ah, sim, tá dando o que falar essa película, hein? É isso, é um filme baseado em histórias reais, em fatos reais. E é bacana porque qualquer filme que fala sobre a corrida espacial é um filme que eu vou me interessar. Aham. Mas, dada também a adaptação dramática, né? Algumas coisas não foram exatamente aquilo ali que a gente vê na tela. É interessantíssimo ver a questão racial nos Estados Unidos na década de 60 e pelo fato de ter sido muito mais explícito do que aqui, eu imagino que isso tenha feito com que as pessoas tenham reconhecido a luta, sabe? Aham. Então, assim, é algo que me chamou bastante atenção nesta película. Outra coisa que me chamou a atenção também, não tão relevante, é que é mais um glorioso filme onde o título em português é uma merda, que não diz respeito ao título em inglês. Qual que seria o título em inglês? O título em inglês é Hidden Figures, tipo números escondidos ou pessoas escondidas, né? Que fala exatamente de você, das pessoas que estão por trás do programa espacial e dos desafios de você achar os números para fazer as pessoas chegarem até a Lua, né? Sim. Mas aparentemente Estrelas Além do Tempo é mais relevante. É igual quando eu vi Conexão... Como é que não é Conexão Zumbi? Invasão Zumbi, que é aquele filme coreano de zumbis que chama Trem para Busan. E no Brasil virou Invasão Zumbi, sendo que zumbi não invade, porque zumbi não vem de fora, zumbi vem de dentro, né? Sim, mas são zumbis muito loucos, podia ser assim. Tipo isso. Zumbis do barulho. Isso, poderia ser pior, né? Poderia ser pior, cara. Se fosse no cinema em casa, certamente seria pior. Seria muito pior. Se liga num bom filme, se liga no SBT. Mas Estrelas Além do Tempo é um filme bem bacana, eu me emocionei em diversos momentos. E recebe o selo Cabeça de Qualidade. Sim, porque tem Janelle Monáe como uma das atrizes. Kevin Costner também, que está num bom papel. Grande Kevin Costner, aquele que dançava com lobos. Isso, e tem um ator que eu acho tem o selo Que Homem, que é o Mahershala Ali. Para você que viu House of Cards, ele é o Remy Denton, que foi um dos chefes de gabinete do Frank Underwood. Remy Denton é um cara onipresente, né, velho? Ele é o Cottonmouth de... Sim, Cottonmouth do nosso amigo... Luke Cage. Luke Cage, Isso, também conhecido como cônjuge de Jessica Jones. Isso, este é o ator. Sim. Mahershala Ali. É tipo onipresente e realmente esse cara aí recebe o selo O Mão da Porra. O Mão da Porra, que é o Mão da Porra. Que é o Mão da Porra. E você, Caio? Cabeça, minhas aventuras cinematográficas foram um pouco mais tímidas do que as suas. Eu devo recomendar, no entanto, um pequeno entretenimento netflixiano, que é o David Blaine. Você conhece o David Blaine, cabeça? Gosto demais de David Blaine, inclusive. Então, tem tem na verdade uns 3 programetes do David Blaine, e eu assisti um deles durante esse final de semana e gostei bastante.
Qual que é o programa? É o que ele vai nas casas das celebridades, inclusive dá pra você ver que na casa do Will Smith há 2 presas de elefantes, o que faz o Will Smith cair um pouco no meu conceito, sabe? Sim, bastante. E que, enfim, ele faz umas coisas muito legais e mostra como o David Blaine é um cara obstinado, cara. Uns esquemas assim de, quando eu era criança eu vi um camarada fazer esse truque, e aí eu fiquei fascinado com o truque, mas ninguém nunca soube como é que fazia, porque o cara morreu, e aí na internet eu vi esse cara na África fazendo esse truque, aí fiquei 3 anos perseguindo o cara até conseguir encontrar, e o cara me ensinou, e aí eu fiz o truque. E o truque é muito legal, cara. E o David Blaine, recentemente ele estava foi no programa do Jimmy Fallon e fez algumas mágicas com carta, e terminou com aquele número onde ele regurgita um sapo. Oi, você viu esse número? Não vi esse número. Ele vai estar nas notas do episódio. Uhum. E aí o Vox depois fez um vídeo falando sobre a técnica, que era uma técnica também centenária de um cara que fazia isso ele era tipo o aquário humano, e tem uma variação desse número onde você pode cuspir querosene e depois cuspir água, porque querosene e água não se misturam, né? Olha. Por causa de densidade. Estamos falando de coisas coincidentes aí, hein, cabeça? Isso. E depois eu fui ver um TED Talk dele, um TEDx Talk que seja, onde ele era um TEDx que era um TED Med. Que ele fala do processo para ele ser o recordista mundial de apneia. Que ele ficou 14 minutos sem respirar, né? Isso, 14, 17, que seja. E ele fala do processo de treinamento dele, e é uma obstinação tremenda, porque ele vai se testando toda hora, e chega um momento que o batimento cardíaco dele em repouso é de 36 ou 40. Tipo, o cara tá em estado... Ele tá pegando um ônibus para o trem para Busan, né? É isso, de boa, com o coração batendo a 36. Então, o corpo dele tem menos demanda do que o corpo do ser humano normal. É bem bacana. Ele é um cara bacana. O David Blaine é um cara interessante, então eu gostei muito, e tem umas presenças, apesar das presas de elefante lá na casa do Will Smith, você vê algumas coisas legais assim. Inclusive esse truque que você estava falando aí de querosene era aquele qual eu me referia anteriormente. Muito bem. Muito bem, cara. Então eu assisti o David Blaine, foi uma diversão bem interessante, e enfim... o que proporcionou esse eructo de há pouco aqui foi uma cervejinha que eu tomei agora e que eu adquiri na Feira Fresca, uma feira itinerante que tem aqui de Belo Horizonte com produtores locais, e eu comprei uma cervejinha muito legal, cara, muito gostosa, chamada Octopus Garden, muito boa a cervejinha. Então estou gravando nesse momento pós Octopus Garden. Muito bem. Qual é a modalidade? Qual é o tipo de cerveja, cara? É uma Irish Red alguma coisa, cara. Que muito bem. O meu estado atual e a minha distância do rótulo já não me permitem lembrar. Muito bem. Caio, falando eu não bebi essa semana, porque ou no máximo da semana, porque eu tive uma crise alérgica. Sim, tá só nos Fenergan, hein? Que depois eu acho que foi uma sinusite, na verdade. Começou com alergia e virou uma sinusite. Então eu me mantive longe do álcool até o fim de semana. Faz bem você, cabeça. O álcool é o álcool, né, cabeça? Muito bem, o álcool é o álcool. Ô, Caio, falando em Netflix, eu comecei a ver American Crime Story, com a história do O.J. Simpson. É o Cuba Gooding Jr.? Cuba Gooding Jr., David Schwimmer como Robert Kardashian. Caramba, o eterno Dr. Ross Geller, mas ele tá bem como Robert Kardashian. Pelo cartaz aqui que eu vi na minha TV, ele está bem em estágio de idade avançada, né? John Travolta como Robert Shapiro. Nossa senhora, que elenco, hein, cabeça? Também está bem caracterizado, eu diria. E a história é uma história bizarra, né? Assim, eu tava relembrando o caso do David Blaine, do O.J. Simpson. Que fez mágica, né? Que fez mágica. O cara completamente desorientado depois da merda que ele fez. E conseguiu ser absolvido, né? Graças ao gloriosíssimo trabalho de Johnny Cochran,
Sim, retratado magnificamente no South Park com a sua estratégia da defesa Chewbacca. Exatamente. A defesa de Chewbacca é um pedaço de cultura pop que deve ser eternizado para sempre. Why would a Wookiee, an 8-foot-tall Wookiee, want to live on Endor with a bunch of 2-foot-tall Ewoks? That does not make sense. Muito bem, Caio. Mas muito bacana, cabeça. Então, está curtindo aí? Tô curtindo. Olha, eu recebi mais recomendações sobre Designated Survivor, mas o tempo urge e as atividades do dia a dia ainda não permitiram a assimilação dessa peça de audiovisual, viu, cabeça? Em breve. Veja. Eu vi, no entanto, cabeça, que algumas coisas interessantes. Você falou do Cuba Gooding Jr., e a única coisa que eu me lembrava era do Show Me the Money. I love black people! I love black people! What you gonna do, Jerry? Show me the money! Congratulations, you're still my agent. Que é um excelente filme. Jerry Maguire é um filme também que forma opinião e caráter. Sim. E se você sabia, cabeça, que há uma instalação artística onde as pessoas montaram uma locadora aos estilos das locadoras dos anos 1990, em que você pode alugar o filme do Jerry Maguire. E apenas o filme do Jerry Maguire. Apenas. É uma locadora que tem tipo 3.000 cópias do Jerry Maguire. E só tem Jerry Maguire. Eu achei muito da hora isso. Esse é um assunto das nossas frivolidades. Jerry Maguire, cara, eu devo ter visto mais de 10 vezes. Eu acho que é o único filme que a Renée Zellweger está interessante, né, cara? Minha mãe estava comentando isso outro dia, ontem, na verdade. Ah, é? Como que ela ficou muito esquisita, né? Ela em Bridget Jones, ela tá bem esquisita. É outro ser humano. Você não consegue reconhecer. Eu acho que a Renée Zellweger é mais legal no Jerry Maguire. Aliás, sabe quem eu tive super dificuldade em reconhecer no Estrelas Além do Tempo? Foi a nossa gloriosa Kirsten Dunst. Nem com a arcada dentária peculiar dela, você Não, eu fiquei olhando assim, eu falei que, gente, Kirsten Dunst, quem que é? Eu conheço essa atriz, quem que é? Eu falei, gente, é a Kirsten Dunst. É tipo aquele dentinho de Billy Corgan dela. Assim. Mas ela não sorri muito, sabe? Ah, sim. Mas ela é bacana. Olha só, Kirsten é o mundo das redes sociais e dos 6 graus de separação, né, bicho? Kirsten Dunst. Eita, Giovana! Kirsten Dunst. Isso. Que fez a vampirinha do Entrevista com o Vampiro com o nosso amigo Thomas Cruise, que é ninguém mais, ninguém menos que Jerry Maguire. Aí. É isso. Estamos aí, cara. Daqui a pouco a gente chega no Kevin Bacon. E que também ele é o Cole Trickle de Dias de Trovão. Dias de Trovão. Filme esse que ele faz com a sua, então, flerte e depois mulher, Nicole Kidman. que é uma pessoa bem apessoada. E que tomou um fora do Jimmy Fallon, que deve ter entrevistado o Kevin Bacon em algum momento. Certamente que sim. Muito bem, cara. Muito bem, cabeça. Mas olha só, eu assisti pouco Netflix e assisti algumas coisas legais no YouTube, cara. Teve umas coisas muito interessantes para as nossas frivolidades. E a frivolidade envolvendo o nosso amigo YouTube, a primeira delas é uma recomendação de programa, na verdade, né? Chamado 8-Bit Philosophy. O canal se chama Wisecrack. E o 8-Bit Philosophy tem uns vídeos muito legais ao estilo do seu adorado Kurgenstadt. Então eu recomendaria, inclusive o primeiro vídeo que eu vi é um vídeo em que eles colocam um questionamento de a gente estar ou não vivendo numa simulação computacional. E aí ele fala que as chances de a gente estar vivendo numa simulação computacional são tipo de 1 milhão para 1, sabe? É muito mais provável que a gente esteja vivendo numa simulação do que na realidade. O que eu trucaria, porque se fosse uma simulação, bem que poderia ser uma simulação em que todo mundo tá bem, né, bicho? Que não tem golpe e que tá todo mundo feliz, né? Mas aí você jogar o jogo no modo mais fácil, né? Mas por que jogar no modo difícil se você pode jogar no fácil, cabeça? Pra você se testar, cara. Nossa, será que então a gente já jogou esse jogo, tipo no dia da marmota,
várias vezes à exaustão e a gente cansou do modo fácil, onde que tá tudo bem, beleza, e agora a gente está jogando no modo difícil, com o Putin sabotando a eleição americana e os americanos sabotando a democracia brasileira. Então nós estamos num dominó de sabotagens. É possível. O Brasil sabota a democracia de qual país, hein, Cabeça? Eu não sei, a gente vai saber na fase 2. Tá certo. Mas então aí, nesse 8-Bit Philosophy, dentre outros vários assuntos, porque são muitos vídeos mesmo, você vai ver algumas coisas como esta. E uma outra descoberta bem interessante do nosso amigo YouTube, que me chegou pelo Twitter, foi justamente um vídeo produzido no ano passado, que só caiu no meu radar, então, ontem mais precisamente, que é um vídeo feito pelo John Ulloa, também conhecido como a cabeça por trás do Pato Fu. Acho que ele não gostaria de ser chamado assim não, né, cara? Pato Fu são 4 cabeças, né? Mas ele é o cara que... Você falou Pato Fu, eu lembro do John. E ele fez uma musiquinha muito interessante, chamada O Pokémon da Vida Real. É um vídeo do ano passado, de outubro, e que também alegrou, porque vi rostos conhecidos, cabeça, no vídeo. Muito bem. Cara, eu acho que o Pato Fu também é a Fernanda Takai. Enfim. Essa é uma boa pergunta, guardada as devidas proporções. Se perguntar para fãs de Beatles, quem é os Beatles, sabe? Falando em Beatles, cabeça, olha aí, esse seu comentário me lembra uma outra frivolidade. Muito bem. Eu vi uma postagem do Reddit nessa semana, que foi um Today I Learned, muito interessante, que fala do Julian Lennon. E por falar do Julian Lennon me chamou a atenção, porque eu gosto muito do Julian Lennon. E a entrada, na verdade, é o seguinte: é um Today I Learned, que fala que o Julian Lennon, para ele ter acesso a mensagens, a cartas que ele escreveu para o John Lennon, ele teve que comprar no leilão, porque a Yoko Ono não ia dar essas cartas para ele. Entendeu? Ele tentou pegar as cartas com a Yoko ignorou, e ele teve que comprar. E aí eu aprendi muitas coisas sobre o Julian Lennon e sobre o John Lennon. E aí a sua intervenção aí me fez repensar e entender que talvez a cara dos Beatles seja o Paul McCartney. Pessoa esta que, além de ser vegetariana, é uma pessoa que escreveu Hey Jude. E Hey Jude era uma mensagem para Julian Lennon, e era uma mensagem de acalanto, porque tratava-se do momento do divórcio de John Lennon de sua mãe, né? E, enfim, e no Today I Learned, algumas pessoas falaram lá, mostraram com fatos, né, e com fontes, que John Lennon não era a melhor das pessoas, especialmente em se tratando de seu filho. Foi muito interessante, foi um aprendizado. Isso aí é passível de polêmica, né? É verdade, cara? Você é um grande conhecedor dos besouros? Não, cara, eu sou um cara que conhece, mas não sou um... Assim, depois que eu comecei a conviver com pessoas que são altamente conhecedoras, é aquele tipo de coisa que você tem que tomar cuidado de fazer piada, sabe? Ah, sim. Porque eu tenho uma bandinha de Beatles da escola de música aqui do lado. Ah, sim. E aí, assim, mas eu sou o cara light, eu não sou o fissurinha de Beatles. Entendi. E um belo dia eu fui fazer uma piadinha, desculpa, só fazer uma piadinha, eu falei assim, a gente poderia tocar músicas do Billy Preston, que era o quinto Beatle. Aí falaram assim, o quinto Beatle pode ser várias pessoas, pode ser fulano, ciclano, beltrano e o Billy Preston. Eu falei, então desculpa, gente. Nossa. Não é só porque eu gosto do Billy Preston, entendeu? Eu gostava, né? Billy Preston já não está mais aqui. Muito prazer, Billy Preston, eu sou o Caio. Você conhece Billy Preston ou não? Nunca ouviu falar? Desde 2 minutos atrás. Aí. Muito bem, Billy Preston, tecladista, era um prolífico do Hammond, o órgão. Sim. E é incrível porque tem um DVD X do Eric Clapton, aquele One More Car, One More Rider, que a banda... esses caras são fodas, né? Eles não conseguem não ter bandas ruins, eles só montam bandas fodas. Não, o Eric Clapton é tipo... E aí, quando ele apresenta a banda, um dos tecladistas é o Billy Preston, e ele é ovacionado quase no nível do próprio Eric Clapton, sabe? Rapaz, olha só. Interessantíssimo isso. Eu tava vendo uma entrevista antiga do Prince, que agora está no Spotify. Outra frivolidade que você não pode perder, amigo ouvinte. Você sintonize na estação Prince. Isso. E
Conheça tudo. Sim. Do Prince, que está no Spotify. Tem uma entrevista que ele fala mais ou menos isso, assim, que o cara, o repórter comenta que o público é diferente, porque o público parece que presta atenção mais na música, etc e tal, e ele fala que o público dele, o Prince falando, que o público dele era um público que os pais já escutavam música em casa. E por isso ele tinha a obrigação de montar a melhor banda possível com os músicos que estavam disponíveis naquele momento. Então ele sempre tinha gente foda tocando com ele. E enquanto você estava falando aí, cara, de montar a banda muito foda e tal, eu me lembrei de uma coisa, cara, que sim, vai baixar o nível total agora. Vamos lá. Durante esse final de semana, ocorreu-me de estar com a TV aberta, sintonizada, na emissora da Igreja Universal. E aí estava passando uma reportagem sobre aquele cantor canadense adolescente. Sei, Justin Bieber. Esse aí. Você não queria citar o nome dele ou você não lembrava o nome dele? Não, eu lembrava o nome dele. Só que depois de ter falado da moça que enfim, recebeu uma graninha para fazer umas coisas com ele e depois fez um vídeo e postou no Instagram, e agora ela é uma celebridade na internet. Eu vi uma canção e eu reconheci aquela canção e eu não estava entendendo de onde que era aquela canção, que na verdade eu reconheci o original da música que me foi apresentada, que é a música do canal Animanu. Você conhece Animanu? Não. Animanu é uma animação brasileira, cabeça, que estará aí nas notas desse episódio. Uma animação muito boa, um canal de YouTube muito bom, em que a aluna que me apresentou isso, que também é animadora, ela me apresentou esse vídeo, que é um vídeo em que a Animanu, ela fala como que é difícil fazer um episódio do Animanu. E é uma paródia de uma música do Justin Bieber. Só que eu nunca tive a curiosidade de escutar a música do Justin Bieber. E aí quando tava passando a reportagem e passou a música, eu falei, olha, essa é a música da Animanu. E aí, enfim, essa é uma frivolidade dessa semana, cabeça. Então muito fique aí para todo mundo conhecer esse canal da Animanu, que é muito bom. Muito bem. Muito bem. Estamos bem frívolos essa semana, hein, Estamos bem frívolos essa semana. Vai ser um episódio quase de pau a pau com o tema principal, que a gente chegou até agora, nesse momento, sem falar o que vai ser, né, Caio? Nossa, e eu acho que a gente fez isso, cabeça, no nosso inconsciente, estava aí preparando você, ouvinte, para uma surpresa muito boa, porque a gente não queria dar spoiler, não queria estragar uma coisa muito legal que aconteceu no Ainda Sem Nome. E que veio de avião. Escutando músicas. Olha só, a gente falou tanto de música aqui, e não falamos de avião, mas a gente está falando de avião neste momento. Vamos falar já, né? Hoje, eu acho que a gente que produz esse podcast há tanto tempo e já recebeu tantas pessoas aqui, eu acho que essa foi uma dos convidados mais ilustres que a gente teve até agora, pela relevância dentro da área de conhecimento dele. Uhum. Então, e a gente ficou muito feliz porque aquelas coisas começam com uma ideia despretensiosa, assim, tipo assim, putz, e se eu chamasse fulano para fazer o podcast? Uhum. E aí a gente, né, isso aqui é igual startup, né, cara? A gente faz de tudo. Então a gente apresenta, produz, manda e-mail, faz café, pega cerveja e edita e faz o thumb, aquele negócio todo. E na nossa parte de produção que nos cabe, resolvemos mandar um e-mail, e qual não foi a nossa surpresa que ele aceitou de primeira, e foi muito legal o bate-papo. A gente está falando do Lito Souza, que é a cabeça por trás do aviõesemúsicas.com. Isso mesmo. Que é um dos sites mais legais sobre aviação civil que existe em toda a galáxia. E que começou como um blog, virou um site, e agora ele está migrando a produção inteira para o YouTube. E pra gente também, né, Caio, foi uma experiência porque é um formato novo, que foi um formato de entrevista. Eu fiz a entrevista e a gente vai rodar ela logo mais, mas ela é bacana pra gente ver. Primeiro, para testar esse formato, isso pra gente é válido. E eu acho que pra gente ver do ponto de vista de quem tá rodando um canal de altíssima qualidade no YouTube, quais são as dificuldades, quais são os desafios e como que a gente
pode aprender com ele sobre isso. É isso aí, moçada. Então, eu acho que sem mais delongas, né? Eu acho que vale muito a pena você escutar agora essa entrevista com o Lito Souza. Manda brasa. Solta aí, DJ. Bom, estou com o Lito Souza, que é especialista em manutenção de aeronaves e é criador e editor do site Aviões e Músicas. Lito, primeiramente, um prazer você participar do Ainda Sem Nome. Eu acho que é o convidado mais ilustre que a gente tem em 124 edições. Oh, que isso, não acredito. Mas muito obrigado pelo convite aí, está sendo um prazer participar. Muito bem. Para você, ouvinte do Ainda Sem Nome, que não conhece o Aviões e Músicas, você deveria acessar aviõesemusicas.com, porque eu vou falar como audiência do site, como uma das melhores referências que eu tenho sobre aviação ever. Tipo, não sei quando eu comecei a acessar, mas as coisas que eu aprendi, deve ter sido quando eu comecei, logo quando eu mudei para São Paulo, que eu frequentava muito o aeroporto de Guarulhos. E aí eu comecei a prestar atenção mais nas coisas que aconteciam e aí caí no Aviões e Músicas. Caiu no lugar certo. E aí agora eu sou daqueles caras que fica compartilhando conhecimento, sabe? Semana passada eu estava voando para Brasília com minha esposa. Eu falei assim, sabe essas luzinhas aqui, Carol? Que isso aqui, que funciona? Expliquei aquele post sobre as luzinhas. Muito bom. E aí, Lito, eu queria primeiro um histórico. De onde vem, assim, ser especialista em manutenção de aeronaves, mas tá no ramo há muito tempo, né? Como é que começou essa história? Pois eu estou há bastante tempo já trabalhando na aviação. Para falar a verdade, agora vão descobrir minha idade, mas eu já estou há 30 anos trabalhando com manutenção de aeronaves. E assim começou já na escola técnica, lá nos idos de 1981, 82. Eu entrei na escola técnica, eu morava no Guarujá nessa época, no litoral aqui de São Paulo, e nessa escola ela tinha, como é que eu posso falar? É como se fosse é que eu só lembro a palavra em inglês, é code share. Ela tinha uma associação com a Força Aérea Brasileira, que lá em Santos tem uma base aérea, que apesar de se chamar Base Aérea de Santos, fica no Guarujá. E a escola era associada à base aérea e existia um curso de manutenção de aeronaves, que você fazia o curso durante a noite e durante o dia você fazia estágio na base aérea junto com os militares, que era uma associação até interessante de civil com militar, já em 80, a gente ainda estava na ditadura, né? E aí começou a minha história com a aviação. Na verdade, por morar em Santos, eu gostava muito mais de navio do que de avião. Mas a primeira semana, aprendendo coisas sobre avião, aí a paixão bateu e de lá para cá foi formatura. Meu primeiro emprego foi na Varig, trabalhei 10 anos na Varig. E depois trabalhei na Transbrasil, essas duas empresas já afinadas, né? Afinadas, Transbrasil e Varig. Aí eu mudei para uma empresa internacional e estou aí até hoje. Já há 20 anos já nessa empresa internacional e um mundo de aprendizados, né? E é interessante porque mais de 30 anos, então é de Electra até o 787, como você mesmo fala. É como se você mexesse num gramofone e no stream de música ao mesmo tempo, né? E com a mesma familiaridade, né? Uma coisa interessante... Desculpa. Sim, eu acho isso muito interessante. A gente, né, a geração assim, que pegou a mudança do disco de vinil para o MP3 e para a música stream, a gente sabe mexer em tudo. E quando você pega alguém que já é da geração mais nova, que já pegou o MP3, então ele entende muito bem o stream via Spotify, mas ele não entende direito como é que você virava lado A e lado B de uma fita cassete, né? E não tinha aquela manha de você colocar a fita no ponto certinho para gravar, para não perder nada, né? Pois você tinha que compilar os 30 minutos, tinha que ser naquele ladozinho da fita ali. Isso exigia uma dose assim de conhecimento. Nossa, nossa senhora. E a caneta Bic também ajudava muito, né? Muito. Para poder acelerar ou rebobinar a fita. Não deixar a fita folgada. Mas o que eu ia falar que deve ser legal, porque é uma coisa que você nunca vai enjoar, né? Porque a tecnologia vai avançando e você vai acompanhando junto e sempre descobrindo
coisas novas, né? Porque quando quando você começou na Electra, jamais iria pensar no 777, que é aquela coisa maravilhosa. A gente realmente não tinha esse horizonte assim. A gente sabia que a aviação é um negócio que evolui sempre, mas você mudar de um sistema elétrico cheio de relés para alguma coisa que era totalmente transistorizada e com telas de cristal líquido na sua frente, ao invés do instrumento que você dava batidinha assim para ele parar de ficar agarrando, realmente é um salto enorme de tecnologia. E ainda hoje, né, a gente não sabe assim, hoje a gente tem esse patamar, a gente não sabe o que vai ter daqui a 10 anos, né? Evolui muito. Hoje a gente usa o fly-by-wire, que é, para quem não sabe, é um comando de voo aí por impulsos elétricos com processamento eletrônico, mas a gente já está estudando aí o fly-by-light, né? Que são pulsos de luz que vai ser interpretado por um computador que vai dar o comando de voo no avião. Né? Puta merda. Isso é uma dúvida minha, assim, porque eu lembro quando saiu o Fly-by-Wire, tinha uma... A gente vai chegar nesse ponto da conversa ainda, mas sempre tem um medo das novas tecnologias e do risco que ela pode causar. Uhum. Quando você... o Fly-by-Wire, você parou de ter cabo, né? E as coisas Exatamente. ligadas fisicamente, vamos dizer assim. Não dá um pouco de medo? As pessoas... Você não acha que as pessoas ficam com medo dessas coisas? Eu acho que sim e não. Elas ficariam... Assim, as pessoas que são um pouco mais avançadas assim, nas questões tecnológicas, elas poderiam ter um pouquinho de receio conhecendo como funciona o computador, a tela azul do Windows, aí ela poderia falar, pô, isso pode acontecer no avião. Mas quando você realmente começa a estudar a quantidade de procedimentos de segurança que são incorporados, por exemplo, só para dar um exemplo, né, a gente tem um computador em casa que ele tem um processador, pode ser AMD, pode ser Intel, e não sei se tem algum outro fabricante aí de processador, mas os dois rodam o mesmo sistema operacional Windows, cada um com sua, né, idiosincrasia, vamos dizer assim. E quando você pega um computador de controle de voo, o avião precisa de 3 computadores de controle de voo. Só que cada um desses 3 possui 3 placas-mãe dentro, com 3 processadores de fabricantes diferentes. Então, você tem o mesmo código de missão crítica, né, atuando ali no fly-by-wire para fazer todos esses cálculos corretamente, só que esses cálculos serão feitos por processadores diferentes e o resultado tem que ser o mesmo. Então, a parte de erro, da parte de software, ela é muito difícil de acontecer. E a parte de hardware também, porque você tendo 3 placas-mãe dentro de um computador só, e você tendo 3 computadores, significa que você tem 9 computadores. E cada um desses pode ter 2 placas-mães em falha, que o sistema continua 100% operacional. Então, a chance de erro, ela é mínima. Mínima. Zero. Quase zero. Quase, até hoje não aconteceu assim de perder todos os computadores de controle de voo. E isso é uma coisa que você fala muito, né, Lito, no site, que é a questão de que todo incidente ele serve para melhorar os processos, né? Exatamente. Não existe nenhuma vida na aviação, ela é perdida em vão. Assim, quando acontece um acidente, ele é investigado até o último fio de cabelo para saber por que aquilo aconteceu, para que se implementem procedimentos para mitigar, para que aquilo nunca mais ocorra. E aí a gente tem hoje em dia, né, a aviação chegou num patamar de excelência de segurança que os outros campos aí de transporte estão querendo importar, né? Eles querem saber, por exemplo, o transporte de frotas de carro no Brasil, sabe? A Coca-Cola, Pepsi, esse povo que dirige caminhão aí pelas cidades, acontecem muitos acidentes. E eles já estão querendo aprender com a aviação como é que a gente chegou nesse patamar de excelência, entendeu? Isso vai ser muito interessante, porque a gente consegue, com o que a gente já aprendeu na aviação, a gente consegue transportar isso para os outros modais de transporte. Então eu acredito que o nosso futuro vai ser bem legal. Nesse ponto aí, talvez tenha uma questão de que, pelo menos o transporte rodoviário,
são outros fatores que fogem do controle de quem está conduzindo aquele veículo em si, né? Então, se eu estou indo para Belo Horizonte de ônibus, eu tenho um outro caminhão na minha via, na outra via tem um buraco, tem uma série de coisas que o meu condutor ali não tem controle sobre aquela coisa. Sim. Na aviação, eu tenho a impressão de que isso é mais, assim, além dos procedimentos serem mais seguros, você tem menos variáveis que podem interferir nisso. Mais ou menos. Por exemplo, esse buraco na estrada seria o equivalente a uma turbulência não detectável no radar, que você pode pegar pela frente. A questão é que, para cada coisa de errado que pode acontecer na aviação, existe uma redundância para que aquilo não se torne uma ameaça fatal. Entendi. Entendeu? Então, o buraco pode quebrar a sua roda e você capotar um ônibus, por exemplo. Mas a turbulência, ela pode fazer o avião despencar, e só quem não estiver seguindo as regras e está com o cinto de segurança apertado é que vai se machucar. O avião em si nunca vai quebrar por causa de uma turbulência, não interessa o nível que ela atinja de força. Entendeu? Então, esse tipo de mitigação do que não é conhecido ainda, que é interessante, que isso precisa vir para a parte de automóveis. Entendi. Uma coisa que... Bom, deixa eu avançar um pouquinho, a gente volta nessa questão de turbulência, que eu tenho certeza que vai ter pano para isso aí. E aí, você, com essa experiência toda, de onde que saiu a ideia de fazer o site? O Aviões e Músicas. Isso é interessante, porque a ideia do Aviões e Músicas, ela aconteceu depois do blog já existir. Uhum. Eu acho que eu criei o blog na época que todo mundo queria ter um blog. Sabe? E aí você abre o blog para ficar falando besteira, assim, que não tem muito... Vai contar como é que foi sua vida, que música você gosta, coisas assim. Mas eu percebi que quando eu colocava alguma coisa no blog que era relacionado com a aviação, então aqueles 15 visitantes que eu tinha no blog, eles gostavam mais. E aí eu pensei, bom, então acho que eu vou passar a falar mais de aviação, que cada vez vai ter mais gente gostando. E aí foi quando começou a ideia de falar de avião mais do que eu falava antes. E ao mesmo tempo eu era DJ. Não profissional, mas eu já toquei em algumas baladinhas aqui em São Paulo e tudo mais. E eu colocava no site umas MP3 lá, uns mixadas, né? Aqueles 30 minutos mixados. Eu gosto de 30 minutos por causa da fita cassete, né? Então eu colocava 30 minutos de música mixada para o povo baixar. E aí, na época, eu tinha uma namorada que ela tinha um blog também, porque todo mundo tinha blog naquela época. E aí, tinha aquele negócio de um ficar linkando o blog do outro, né? Você colocava assim, links. Sim, e aí tinha lá menu direito ali, lotar de link. Exatamente. Eu colocava o link para o blog dela e o blog dela linkava ao meu. Só que o nome do meu blog era Smarts Blog, porque eu sou um sujeito esperto. Né? E era Smarts Blog, mas como ela gostava da parte da música e eu falava de avião, ela escreveu Aviões e Músicas no link, né, linkado para o meu site. Eu falei, gostei desse nome. E aí mudei o nome para Aviões e Músicas e passei a focar exatamente só em Aviões e Músicas. Que massa. E aí surgiu a ideia de falar simplisticamente, né? Porque avião é um diabo de complexo, assim. Para vocês aprender avião, demora muito. E às vezes você passa uma vida... Eu tenho 30 anos e eu não sei... Ninguém sabe tudo na aviação, em todos os campos que ela engloba, né? Que é um assunto complexo, mas eu consegui, assim, de uma maneira que eu não sei como, um dom talvez, de passar isso de maneira simplista para as pessoas passarem a entender, assim. Eu consigo até, a gente estava falando de fly-by-wire, eu consigo, aliás eu tenho um vídeo gravado que vai ao ar em breve, comparando fly-by-wire com bicicleta. As pessoas de bicicleta acho que entendem um pouquinho, né? Então eu passo a entender o avião também. Que massa, cara. E qual o perfil do público, quem que é, Lito? Porque vai desde pessoas igual eu, assim, que sou altamente entusiasta, já brinquei de Flight Simulator e já
Uma vez eu falei com a minha esposa que se eu tivesse um avião seria um Baron 58, que era o que eu mais gostava de voar no Flight Simulator. Mas tem desde entusiastas até, pelo que eu vejo, gente que é profissional, né? Tem. Isso realmente é uma... Assim, quando eu tinha só o blog, o nicho era mais fechado. Assim, eu tinha mais gente interessada em fazer manutenção de aeronaves, como é que você se tornava um mecânico, e de vez em quando apareciam pilotos. Inclusive, alguns viraram colaboradores do blog. Mas quando eu comecei a migrar a plataforma para o YouTube, para audiovisual, aí esse range, assim, nesse... Como é que fala? O leque, né? Isso. O leque de audiência, ele abriu muito. Então eu tenho, assim, muita criança, por incrível que pareça, entre 10 e 14 anos, assim, que são apaixonados pelo canal e pelo personagem que eu tenho no canal. E, ao mesmo tempo, eu tenho aposentados da aviação comentando lá, porque como eu passo algumas coisas das novas tecnologias que eles não tiveram oportunidade de trabalhar, eles também se interessam de comparar como era o passado com o que eles estão vendo agora. Tem pilotos, e tem também uma grande parcela de gente que tem medo de voar. Isso aí deve ser uma parcela considerável, né? Porque é muita gente. É muita gente. E nas mais variadas escalas, eu acho. Sim. Pode ser que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o papel da imprensa. Eu acho que tem muita relação assim, entre as notícias, como elas são veiculadas, e o medo de voar. Porque eu consigo lembrar de pelo menos assim, umas 5, 6 pessoas no meu feed do Facebook que toda vez que tem que passar perto do aeroporto já falam, olha, vou voar, se acontecer alguma coisa vocês sabem quem procurar, meu Deus do céu, etc. E, por exemplo, eu sou o oposto, meu pai é o oposto, eu tenho um tio que é completamente oposto, e você tem que falar para esses... Primeiro você tem que tirar o medo das pessoas de voar, né? Porque, tipo, é altamente seguro. Mas é engraçado que você falar só que é altamente seguro, ou mostrar uma estatística de que ele é extremamente seguro, porque é mais seguro do que você andar de elevador, isso não faz sentido para as pessoas ainda. É engraçado, isso fica incrustado no cérebro, a exposição à notícia da coisa ruim de avião caindo, e filmes, né, Hollywood é... Campeão. Sempre que tem avião no filme vai ter acidente. Vai. Então, 100% dos filmes com avião são 100% de acidentes. E a pessoa traz isso para a vida real, achando que é aquilo. Ela não consegue separar a dramatização da vida real. E aí quando você fala para a pessoa assim, pô, você sabia que o último acidente aéreo no Brasil foi em 2007? Ou seja, a gente está em 2017. Fazem 10 anos que não tem um acidente com avião comercial no Brasil. E a pessoa toma um choque assim, nossa, é mesmo, mas eu fiquei exposta a notícias de avião caindo o ano inteiro, como pode não ter acontecido acidente de avião em 10 anos? Né? E tem uma coisa também que a impressão que eu tenho é que as pessoas associam tamanho a igual segurança, sabe? Então, quando o cara vai voar num ATR, fala, meu Deus do céu, ATR vai cair. Porque é turbohélice, porque não é tão grande igual o 737. Exatamente. E aí você tem que trabalhar esses medos, quer dizer, acabar com esses medos das pessoas, né? Isso faz parte de um... Eu faço coaching, né, para quem tem medo de voar, e é individual, né? Eu não faço um workshop, por exemplo, para uma plateia. São individuais, eu preciso saber assim, o que a pessoa trabalha. 90% delas tem medo de turbulência, e eu explico por que não precisa ter medo disso. E é muito interessante assim como cada uma tem medo. Os medos são semelhantes, assim, sabe, o aviso de apertar cintos causa um terror nas pessoas, e aí quando eu explico a banalidade que é aquilo, aí as pessoas, nossa, mas é por isso que acende o aviso de apertar cinto. Eu falei, é por isso. E elas passam a entender, porque eu acho que o medo assim vem não só da desinformação da imprensa, mas da falta de saber exatamente como a aviação funciona. As pessoas não têm ideia, elas acham que tipo, o avião é como se fosse o carro, você liga e sai andando, sabe?
E eu explico todo o procedimento, todos os processos envolvidos numa operação aérea. E aí, se você tem conhecimento, aí você passa a ter menos medo. E inclusive, tem alguns vídeos, e aí a gente já pode entrar nessa questão de como saem as suas ideias para fazer essa produção de conteúdo. Que eu lembro de um dos vídeos que você fez, que era, não sei se era um vídeo ou era um post, mas, enfim, lembrarei. Sobre aquele barulho de cachorro latindo nos Airbus. Sim, é um vídeo. Que muita gente acha que é uma coisa esquisita e é só um procedimento do avião, né? Exatamente. Na verdade, isso foi um post que depois eu migrei pro vídeo também. Exatamente. As pessoas, elas... De repente o avião está taxiando, a pessoa já está extremamente nervosa e escuta o barulho de serrote. Ou é um cachorro latindo, ou às vezes outras pessoas acham que é um serrote. E aí aquilo aumenta muito o medo delas. E aí quando você explica, não, isso é por causa do sistema hidráulico que está mudando de um lado para o outro, e aí a válvula mexe e tudo, aí as coisas passam a fazer sentido, assim. Inclusive eu dou risada, porque algumas pessoas falam... eu morro de medo de entrar no avião por causa dos barulhos estranhos que ele faz. Aí eu falo, me fala qual que não é estranho do avião. Aí ela, não, são todos. Eu falei, então é. São todos, então não são nenhum. Então não são nenhum. Todos os barulhos são estranhos se você não sabe o que cada um faz. Lógico. E qualquer anormalidade para você vai ser uma coisa esquisita, né? Sim, tipo, você tem que ouvir tipo uma pancada muito grande no seu avião e para ser uma explosão, que aí pode ser um pássaro que bateu na fuselagem, aí isso é um barulho anormal. Pássaros batem todo dia em avião. Ou um pneu estourando, que também é uma coisa anormal. Mas fora isso, todos os barulhos que tem dentro do avião são perfeitamente normais. As ideias saem da onde, Lito? Elas vêm, você tem um esquema de pauta, você vai vendo o que as pessoas pedem, porque eu vejo que você tem muita interação com o público nas redes sociais, né? Tenho, bastante. E principalmente depois que eu passei a migração mais para o canal do YouTube, a interação com o público é outro nível, é um negócio que eu acho fantástico, assim, pro bem e pro mal. Às vezes gera uma intimidade em excesso também, as pessoas elas começam a achar que são suas amigas de longa data. E aí começam a interferir assim do tipo seu cabelo tá grande, ou sua barba tá mal feita, e, isso não tem nada a ver com o conteúdo que eu tô apresentando, né? Mas por outro lado tem muita interação, e assim eu considero o meu canal excelente por causa do engajamento nos comentários. Você quando vai em alguns canais gigantescos, sei lá, o cara tem 5, 6 milhões de inscritos e você tenta ler os comentários, você não consegue, é só zoeira, o que está acontecendo ali. E no meu existe até uma conversação, como se fosse um fórum, assim, uma pessoa lança uma pergunta, o outro responde, aquilo já gera uma conversação sobre aviação, e eu deixo a conversa rolar, leve e solta, a menos que falem alguma coisa que é totalmente o oposto do que acontece na aviação. Aí eu interfiro, uma de moderadora, assim, bem rápido. Mas o conteúdo vem geralmente dessa interação, dessas perguntas que fazem. Algumas coisas eu trago do blog, como o blog tem mais de 10 anos, então ele tem muito conteúdo para ser apresentado de uma maneira audiovisual. Sim. Mas grande parte do conteúdo, das pautas, surgem das perguntas. Lito, e tem uma coisa assim, desde a época do blog, a impressão que eu tenho é que a audiência ali nos comentários era muito qualificada, de certa forma, porque sempre tinha muita pergunta e resposta e num nível alto, assim, né? Tipo, eu nunca vi nenhuma baixaria, eu sempre vi comentários que são pertinentes, faziam sentido com aquele post que estava sendo apresentado. Então, basicamente, isso foi transferido para o YouTube, indiretamente. Sim, eu creio que sim. Eu acho que existe uma noção, eu não sei se pelo fato de eu aparentar ser uma pessoa respeitável perante a audiência, cria essa... É como se fosse um respeito mesmo. Não quero dizer que não tem haters, porque haters existem em todos, sempre tem. Mas falando do blog um pouco, quando começou a crescer muito a audiência do blog,
logo no início eu percebi que eu precisaria de moderador de comentários, porque eu não conseguia dar conta do volume de comentários que estava acontecendo, e eu sabia que um dia ou outro ia acontecer de alguém entrar xingando alguém, e eu queria manter o respeito no blog. E aí eu consegui 4 amigos assim, que passam o dia inteiro online, adoram internet, conhecem um pouquinho de avião, e aí eu coloquei eles como moderadores dos comentários. E aí deu uma boa, assim, ficou bem reto os comentários, assim, se existia, ou se existe hater, na hora eles são bloqueados. Então, existe um trabalho, assim, isso porque eu li uma vez uma matéria, logo quando os blogs estavam surgindo, que falava assim, era uma matéria em inglês, que falava que se os seus comentários estão despencando para xingamentos e outras coisas, a culpa é sua, né, do produtor de conteúdo. Aí eu falei, pô, acho que faz sentido. E uma dos remédios que esse site falava era que você tinha que ter moderador de comentário. E eu coloquei moderador lá. Aí, o site ficou bonitinho, mas o YouTube não tem moderação. Eu não coloquei nenhum moderador de comentários no YouTube, eu deixo comentários à la vão ter. Isso nas pautas normais não gera nenhum problema, porque realmente as pessoas mantêm a disciplina, não sei pelo tema, eu realmente não sei o porquê. Mas quando eu falo de um acidente em que tinha um ministro do STF envolvido e tinha toda uma teoria da conspiração em cima, então eu nem lia os comentários, porque você vai perder tempo. Eu perder tempo com, sabe, direita e esquerda brigando lá, cada um dizendo que foi o outro que derrubou, né? Mas é interessante isso. É uma coisa que eu não sei exatamente explicar o porquê, mas existe um engajamento, existe uma conversa bem interessante, assim. Eu não vejo um hater xingando. Isso eu acho bem interessante, eu gosto. E a migração para o YouTube, ela foi uma tendência, assim, era o caminho para você ou não? Eu fiz uma experiência com o YouTube. Eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube e eu pensei, poxa, será que o meu conteúdo ficaria legal no YouTube? Porque eu gosto muito de escrever. Eu gosto de trabalhar as letras e fazer com que a pessoa entenda um texto. Eu acho que é um trabalho legal. Só que é trabalhoso. É um trabalho e é trabalhoso você burilar um texto para ele ficar, né, agradável a todo mundo. Mas eu percebi que mesmo com todo o trabalho que eu tinha de escrever o texto, existia gente que fazia pergunta no comentário do blog que a resposta estava no próprio texto. Eu falava, poxa, acho que as pessoas não estão mais interpretando o texto, elas só consomem as coisas ali que ela está vendo, mal e porcamente ainda. E aí eu fiz uma experiência de começar a fazer um vídeo explicando algumas coisas que eu já tinha explicado no blog. E funcionou. Assim, eu vi que, sabe, as pessoas passaram a entender mais facilmente. Acho que o audiovisual gera isso, né? E pouco a pouco eu não digo que o blog está abandonado hoje, porque ele não está, mas está quase. Porque sentar e escrever um texto, hoje em dia eu não tenho mais tempo, porque o YouTube consome muito tempo. Eu falo do trabalho de escrever, mas o trabalho de produzir uma pauta e gravar e editar sei lá, 5 vezes mais trabalhoso em questão de tempo. Sim. E você faz sozinho? Tudo sozinho, por enquanto tudo sozinho. Eu escrevo o script, eu gravo, eu edito, eu sincronizo o áudio, eu faço a iluminação, faço tudo. E é interessante, é um exercício interessantíssimo, assim, né? O problema, porque um dos problemas quando você migra do texto para o audiovisual, e aí eu falo por experiência própria, é você perder a timidez, né? E você consegue ser muito didático, criou um personagem para ser um contraponto à sua explicação, então essa parte eu não sei se você aprendeu, mas você desenvolveu ela, né? De ser extrovertido nas câmeras. Nas câmeras, mas isso é um aprendizado, assim, ele não...
Nem aconselho ver os meus primeiros vídeos, porque realmente é engraçado isso. Quando você começa, você não percebe algumas coisas dos seus vídeos. Por exemplo, iluminação é um negócio que eu jamais pensaria que tinha algum valor para o vídeo. Sim. E a mesma coisa a captação de áudio. São coisas que você não dá valor quando você começa. Você acha que filmar num celular ou filmar com o microfone da câmera sem iluminação, tá beleza, você está transmitindo uma mensagem. Mas não é bem assim. Isso foi um aprendizado. Eu aprendi em alguns workshops que eu fiz no próprio YouTube sobre iluminação, sobre captação de áudio. E aí quando eu comecei a implementar essas técnicas, aí eu vi que os vídeos deram um salto gigantesco de qualidade. Que as pessoas passam a achar legal o seu canal. Mas seu canal é muito legal. Mas elas não sabem o porquê. Mas eu sei, é porque eu mudei a iluminação, eu mudei o áudio. Porque o conteúdo, a mensagem, ela é a mesma desde o início. Mas a maneira de apresentar faz toda a diferença. E aí o canal deu um salto assim de... Tipo, eu levei acho que quase um ano para atingir... Um ano e 2 meses para atingir 100 mil inscritos. E eu já estou chegando em 200 mil em 3 meses, depois que eu passei de 100 mil, entendeu? Realmente dá um salto. É exponencial, né? Começa a ser exponencial. E qual o setup que você está usando, Lito? Só de curiosidade. De câmera, microfones e afins. Eu uso uma câmera Canon 70D. Eu uso o microfone, eu uso um Tascam, que é um gravador digital. Sim, DR40. Isso, DR40. Eu faço as edições no Mac, uso o Final Cut para programa de edição. Uhum. E o áudio, eu trabalho o áudio para ele ficar com mais qualidade ainda, né, tirar ruído de fundo, essas coisas, no Audition, Adobe Audition. E aí faço toda a sincronização e o resto vem, assim, quando eu abri o Final Cut primeira vez, eu não sabia nem como arrastar um clipe para timeline, né? Mas eu sou rato assim na internet, aí vai tutorial, vê aquilo, e eu aprendo as coisas muito rápido, então em pouco tempo eu já estava dominando, e agora eu já penso no que eu quero fazer, e eu já saio assim, automaticamente as ideias de como montar. Eu tenho o meu próprio workflow, assim, que eu criei, eu não sei se é correto ou não, mas ele tem funcionado bem. O Final, eu uso aqui, quando necessário, o Premiere. E eu tinha muito medo do Premiere, exatamente, que era um negócio totalmente diferente e tal. Eu falei, vou começar a usar o iMovie. Uhum. Depois que você percebe que o Final Cut e o Premiere são tão simples quanto, você tem que entrar um pouquinho dentro, assim, pra entender. E você fala que você pensa que é perda de tempo você usar um software tão raso feito o iMovie, por exemplo. Exatamente. Eu tive um pouquinho de dificuldade, que no início mesmo eu editava no Sony Vegas. Sim. Eu comprava licença, por incrível que pareça, eu não sou dos que usam o pirata. Somos dois aqui. Comprei o Sony Vegas e eu usava no PC. Mas quando eu comprei o primeiro notebook Apple, falei, poxa, isso aqui não dá mais para voltar para PC. Foda. E aí, na hora de editar os vídeos, eu tinha que aprender alguma coisa, né? E aí, mas o workflow é totalmente diferente do Vegas. O Vegas é mais parecido com o Adobe Premiere. E o Final Cut é outra coisa, né? É outra coisa. O medo que eu tenho do Premiere, por exemplo, que eu tinha do Premiere, é aquela série de opções que você tem, sabe assim? O que eu tenho que fazer aqui agora? Qual que é o jeito de eu exportar? Full HD, não é Full HD? E 3GP, 1 milhão de opções de e o processo inteiro, você fala, putz, e eu faço vídeo assim, para minha empresa, que é eu e meu sócio, educação online. Então o vídeo é tipo, a gente grava rapidinho, mata e pronto. Mas ainda assim você quer sempre fazer o negócio sair melhor do que ele é, sabe? Uhum. E aí o ponto, lembrei que eu ia falar, o ponto é esse, que eu acho que é a maravilha do YouTube, que hoje você não precisa, por exemplo, você tem uma dúvida sobre um software, sobre um hardware, o próprio Tascam, por exemplo, você não precisa de abrir o manual, ler todo o manual, uma busca no YouTube já resolve o seu problema, às vezes de um jeito muito mais fácil do que você acharia no manual, né? Concordo plenamente. Às vezes, esses dias eu queria fazer um desenho vetorial.
em cima de uma foto. E eu nunca consegui me dar bem com aquela ferramenta Pen do Photoshop, né? Que faz as curvas Bezier, né? Falei, pô, eu não consigo entender como esse negócio funciona. Aí eu entrei no YouTube e tinha lá alguém ensinando só como dominar a ferramenta Bezier. Eu falei, nossa, é assim. Aí pronto, resolveu todos os problemas. Cara, sem ler manual, sem nada. É muito. E aí tem até a ver com a sua migração, que é a questão do cara não interpretar o texto e preferir um negócio mais visual para entender a mensagem, né? Exatamente. Eu espero assim que as pessoas, para o bem da sociedade, assim, das pessoas que sofrem com esse medo de voar, é que elas aprendam com o canal exatamente o que eu estou querendo passar, que é isso, que não é um mistério. Então, do mesmo jeito que você aprende a usar uma ferramenta complexa como a Paint Tool do Photoshop, você aprender uma coisa complexa como um avião é muito mais simples do que você imagina. Você só entra, ele vai fechar a porta igual o elevador fecha a porta, daqui a pouco você está no outro andar, e no avião você vai estar em outro lugar. Então é o meu sonho, assim, que as pessoas cheguem nesse patamar. E as pessoas que você dá coach, elas perderam o medo de voar? Ou, melhor, outra pergunta, quem acessa o site e não faz coach já te disse que perdeu o medo de voar? Sim. Quem acessa o canal do YouTube principalmente já disse que perdeu o medo de voar assistindo só os vídeos. Quem faz coaching, por enquanto eu tenho tido 100% de sucesso. Algumas pessoas requerem mais sessões. Claro. E outras com uma sessão, com 1 hora só de conversa via Skype, já tá legal, assim. Eu tive uma pessoa que ela ia pro aeroporto e ela desmaiava na hora de fazer o check-in. De medo, sabe? Baixava a presa. Nossa Senhora. E essa foi uma que eu fiz apenas uma sessão e ela conseguiu voar para Porto Alegre e voltar no mesmo dia, sozinha. Não, ela deve ter sido libertador para ela. Sim. Eu não digo assim que a pessoa com 1 hora ela vai perder o medo, não é isso, mas várias dessas coisas que estão embutidas nela, que ela não sabe como funciona e ela morre de medo, isso passa. O desconforto de estar num ambiente fechado, essas coisas aí não tem como tirar, né? Isso é de cada pessoa. Mas o sofrimento de achar que o avião a qualquer momento vai despencar, isso eu tiro. É que nem tirar, devolvo a pessoa amada em 7 dias, isso eu faço. Perco o medo de voar em 2 sessões. Entre em contato agora. Se você morrer, eu devolvo o dinheiro. Olha, e esse medo ele tem muito a ver também com o que a gente vê todo dia nos jornais, né? Infelizmente, a imprensa, ela noticia as coisas, obviamente, é o papel dela noticiar, só que isso não é um caso isolado ao Brasil, assim, não é só aqui que fazem isso, isso é no mundo. O que vende mais é desgraça. Então você não vai ver uma chamada na imprensa falando que o Brasil é o 4º país do mundo em segurança aerooperacional. E agora está todo mundo de queixo caído. Todo mundo que está ouvindo o podcast agora fala, como assim o Brasil é o 4º país do mundo? Pois é, ninguém sabe porque a imprensa não noticia esse tipo de coisa. Porque isso não gera engajamento, não gera clique, não gera nada. O que gera é você martelar durante 1 mês que caiu um avião que tinha um time de futebol dentro. E sem explicar que aquele tipo de operação é uma operação completamente diferente de um voo comercial de um passageiro que vai no balcão comprar um bilhete. E isso é que eu acho que falha. Porque noticiar as tragédias, tudo bem. Agora, você noticiar uma tragédia dando a impressão de que aquilo pode acontecer com os meros mortais, esse que está o erro. Sabe, pouquíssimas pessoas vão morrer dentro de um aviãozinho bimotor pousando em Paraty. Porque a impressão que dá é que qualquer pessoa que pegar um voo vai ter pane seca ou erro do piloto. Isso, vai acabar o combustível. Ou o piloto vai errar a aproximação e cair no mar, né? Isso pode acontecer com qualquer um a partir de agora, por exemplo. Exatamente. Esse é o grande pecado, eu diria, da maneira que são transmitidas as informações. Mas eu acho que há esperança no futuro, porque a Folha de São Paulo, pelo menos, não todos os jornalistas, mas um em específico, quando acontece o acidente, ele já entra em contato comigo.
Aí ele fala assim, eu vou escrever isso aqui, tudo bem? E aí eu dou ok para colocar aqui que ele quer transmitir a mensagem de uma maneira mais correta. Entendeu? Porque é horrível também você estar no jornal, lendo o jornal, e agora toda notícia tem comentário, e aí você vê nos comentários o cara falando, você está falando besteira, não é assim. É horrível isso, né? Então, é até bom para o próprio jornalista entrar em contato e ver, não estou falando nada de errado aqui, e aí eu só dou ok, e aí tudo bem. E na cobertura do acidente da Chapecoense, tem um repórter específico da Folha de São Paulo que você lê as matérias e está tudo bem correto. Porque Por acaso eu sou citado nas matérias. Porque ele fez dever de casa. A audiência vai poder fazer a pesquisa agora. A gente sempre dá uma bananinha de presente para quem acerta as coisas aqui no podcast. Então, quem achar matérias que o Lito é citado, pode pôr nos comentários que vai ganhar a bananinha. A gente manda, a gente despacha pro Brasil inteiro. Isso aí é fantástico também. E tem um negócio também, Lito, que é essa questão... eventos comuns da aviação, tipo turbulências e arremetidas, são elevadas à milésima potência, né? Exatamente. Avião arremete em Porto Alegre porque o tempo estava ruim. Momentos de terror e pânico a bordo. Uma vez eu até fiz, engraçado, já que o podcast é mais voltado para a forma de comunicação, eu peguei um trecho do jornal 0 Hora de Porto Alegre, que o cara fala exatamente, a manchete era mais ou menos assim, né? Momentos de terror, o avião circulou, ia pousar numa dessas cidades do interior aí do Rio Grande do Sul, e aí retornou para Porto Alegre. E aí eu peguei a mesma letra, né, a mesma fonte usada na manchete, e aí eu fiz a manchete igualzinha o que o cara colocou em relação ao avião. Eu falei, ônibus que transportava os passageiros de Porto Alegre para a cidade que ele ia né, levar os passageiros. Tava chovendo muito na rodoviária, o ônibus ficou girando, não achou a rodoviária e voltou para Porto Alegre. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É uma não notícia que gera também uma comoção que não dá para entender. Porque na hora que o avião arremete, comigo aconteceu uma vez, em Congonhas. E aí, assim, na hora que ele já estava bem na final já, pelo lado ali de Moema, e aí ele começou a acelerar. Falei, bom, arremeteu. Primeira vez, olha que legal. Primeira vez que acontece comigo. E aí você vê o povo do lado, começa a ficar desesperado. Ai, meu Deus. E aí a comissária fala, um procedimento super normal na aviação, e o comandante vai entrar em contato, ele vai falar qualquer coisa. E ele não teve autorização final para fazer o pouso. Aí ele falou, eu achei melhor que arremeteu. Eu falei, eu também acho, gente. Por que vocês estão preocupados com isso? Claro. Aliás, a gente tem um ditado na aviação que fala que todo pouso é uma arremetida que não deu certo. Porque todo piloto ele vem preparado não para pousar, ele vem preparado para arremeter. O pouso é a consequência de que deu tudo certo. Se qualquer coisa sair do parâmetro na hora que ele está fazendo a aproximação, ele vai arremeter. Isso é equivalente, eu sempre falo assim, tento comparar com outros meios de transporte. Você vai estacionar o carro na vaga da sua garagem no prédio. E aí você começa a dar ré e você vê que vai chegar uma hora que está muito apertada aquela vaga, não vai dar para você encaixar. Então você tem que ir para frente e voltar de novo, né? O avião é a mesma coisa, só que ele não dá ré enquanto está voando. Então o cara remete para fazer de novo a aproximação. É muito simples, eu não sei, cria-se uma aura de sobrenatural na aviação, mas na verdade é só um meio de transporte que não tem acostamento. E não para 2 vezes para 15 minutos para o lanche, né? Ô Lito, cara, antes da gente encerrar, eu queria, se você pudesse compartilhar algumas dicas para fazer um canal do YouTube massa, o que você falaria? Pode ser 1, pode ser 3, pode ser quantas você quiser. A gente já falou muitas aqui mais cedo, mas só para dar aquela arrematada. Acho que tem 2 pontos principais. Um é você ser você mesmo. Isso é essencial no YouTube. Assim, se você tentar fingir ser alguma pessoa que você não é, você vai se dar mal.
porque a audiência percebe. E a outra é você falar das coisas que você conhece. Não adianta também eu falar sobre maquiagem, entendeu? No canal não funcionaria. Agora, quando você fala de alguma coisa que você conhece ou que você tem paixão, pode ser o que quer que seja, desde série, tem vários canais que falam de séries, de Game of Thrones, de tudo mais. As pessoas falam com paixão daquilo e isso cria uma simpatia da audiência. Então, são 2 dicas fundamentais. Se eu posso dar mais uma terceira... Claro. Procure informações na escola do YouTube. O YouTube tem um site que chama Creators, e tem a versão em português também, Escola de Criadores. E lá tem muitas dicas, desde como você faz um thumbnail, né, a miniatura do vídeo, o tipo de título que você coloca, como que você gera engajamento. E aí estudar que o sucesso vem. É isso aí. Lito, a gente, né, o Caio não pôde participar dessa entrevista, mas a gente agradece muito a sua presença e a sua paciência com a gente aqui no avançado da hora. E a casa está sempre aberta, cara. A gente fica muito feliz com a sua participação hoje aqui. Muito obrigado. Aí eu vou tentar voltar a ouvir podcasts, porque quando eu morava em São Paulo e vinha trabalhar em Guarulhos, eu tinha tempo no carro de ficar ouvindo podcasts e eu ouvia bastante. Mas agora eu trabalho só 15 minutos, ainda bem. Eu diminuiu bastante assim, a minha audição de podcast, mas eu vou voltar a ouvir aí, porque eu acho muito legal também. Joia. E muito obrigado pelo convite. Que isso, a casa está sempre aberta, pode ter certeza que você será convidado para edições vindouras do Ainda Sem Nome. Legal, muito obrigado. Essa foi a entrevista com o Lito Souza, galera. Não, cabeça, que bacana, hein, cara? Pô, gostei. Que pena que não pude participar deste evento, mas foi muito legal, cara. E, sim, fiquei muito interessado em saber mais e recomendo que todos nossos ouvintes assinem também, se já não o fazem, o canal Aviões e Músicas. Caio, valeu a pena porque foi tipo, meus 4 anos de faculdade valeram, entendeu? Em algum momento eu teria que usar minhas habilidades para fazer perguntas relevantes para as pessoas. Mas é muito bacana, cara. O Lito, ele é muito acessível e, tipo, a conversa flui, sabe? Eu achei bem bacana e teve um ponto que eu achei massa, que é o seguinte: o cara tenta ajudar as pessoas a perderem o medo de voar. Sim. Né? E o que você mais gostou, Caio? Cara, o que eu mais gostei foi uma coisa bem assim, uma sutileza, que ele fala do barulho do cachorro latindo nos aviões da Airbus, lá no Airbus. Eu achei aquilo muito bacana, porque eu já ouvi aquele barulho, mas assim, quando você tá lá, a coisa passa batido e boas, né? E mesmo tendo um piloto na minha família, eu não tive a curiosidade de perguntar aquilo até depois da entrevista, né? Então foi muito legal, foi muito bacana. Eu achei interessante, né, cara? A gente descobriu o porquê das coisas e como que são as coisas, isso é muito legal. Acho que dá para a nossa audiência perceber, né, por essas curiosidades, que elas são as frivolidades que fazem sentido a tudo, né, cabeça? É isso aí. A gente agradece muito o Lito pelo tempo despendido com a gente aqui e, bom, a gente já falou na entrevista, reforça que a casa está sempre aberta. Está sempre aberta e será um prazer enorme receber o Lito aqui de novo e falar ainda mais, cara, muito legal. São assuntos que, assim, permeiam a nossa vida cotidiana e que a gente, às vezes, não toca neles, né, cara? A gente viaja, tá sempre passando por aeroportos e etc. E, às vezes, não se liga do tanto de coisa que acontece ali do lado, né? Muito legal, muito legal. E a casa também, cara, está aberta para os comentários que voam para as nossas caixas aqui no Ainda Sem Nome. Que link maravilhoso que eu fiz agora. Isso aí, cara, é campeão da temporada, esse aí. Brasil! Mas você que também gosta de avião, você que gosta a entrevista do Lito, ela foi boa tanto pelo lado da aviação e também pelo lado da criação de conteúdo. Então, você que se interessou pelo assunto, deixa seu comentário. Pode ser no aindasemno.me, a casa de todos os episódios do Ainda Sem Nome. Pode ser também pelas nossas redes sociais, os links estão no nosso site. E no nosso super grupo lá no Telegram, aindasemno.me/Telegram, você pode ir voando para lá
Ó, e aproveite que o ícone do Telegram é um aviãozinho. E, ó, De papel, ó. que me lembra José Serra, uma bolinha de papel, mas isso é outro assunto. Nossa, José Serra que me lembra monstros e que me volta a lembrar a entrevista com o vampiro. Que não é o Lito. E não, é Mas você deixa seu comentário e participa da discussão e nos ajuda a fazer um Ainda Sem Nome cada vez melhor. É isso aí, meu caro Cabeça. Muito obrigado. Excelente entrevista e espero que vocês também tenham gostado. Deixem os seus comentários e os reviews e as estrelinhas e os spams na caixa de correio de todo mundo que você conhece falando para escutar o Ainda Sem Nome. É isso aí. A gente se vê na semana que vem. Juízo porque o carnaval tá chegando, Caio. Semana que vem é semana de bloquinhos. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai gravar o Live from Bloquinho, hein, Cabeça? Promessa é dívida, cara. Promessa, tarefa dada é tarefa cumprida, Cabeça. É isso aí. Tem lá então, cara. Valeu, um abraço, até mais. Falou. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.